1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Alô, Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás. Alô, Leute, eu sou a Fernanda. Se já não fosse difícil aprender alemão, tentar descobrir como funciona o sistema de educação alemão é mais difícil ainda. Eu já li várias vezes e não consigo entender direito. Vamos ver se hoje eu vou tirar essa dúvida. Esperamos tirar essa dúvida hoje. Olá, eu sou o Davi e quando eu não estou viajando, eu já estou planejando a minha próxima viagem. Tamo junto. E eu sou a Mônica e eu queria contar para vocês que a Alemanha é o país que nos impôs o 7-1, né? Mas também é um país que dá uma gorda na qualidade de ensino. Então nós vamos contar um pouquinho para vocês como funciona. Que legal. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre o sistema de ensino na Alemanha, como é que funciona a educação aqui nesse país. É um caminho não tão, vamos dizer assim, direto quanto no Brasil. E para isso a gente convidou aí o pessoal para dar uma ajuda no entendimento desse assunto cabeludo aí. E antes de a gente ir para a pauta, vamos aos recadinhos. Diretamente de Stuttgart, no sul da Alemanha, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos. Se você gosta do nosso podcast, você pode contribuir com o nosso trabalho. Os padrinhos do Alemanha Cast que doarem a partir de R$15 por mês têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram. Nesse grupo, você poderá conversar diretamente conosco. Além disso, você também receberá os nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cast recebem os programas antes dos demais seguidores. Se você deve estar se perguntando como que eu faço parte disso, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/apoie e lá você poderá contribuir com o nosso podcast. Caso você tenha alguma sugestão de pauta ou queira comentar sobre algum episódio, entre em contato conosco através do e-mail podcast@alemanhacast.com.br, repetindo podcast@alemanhacast.com.br. Peço que você siga o Alemanha Cast nas redes sociais, Instagram, @AlemanhaCast, e também no Facebook, procura lá por Alemanha Cast. Por fim, peço que deixe sua avaliação na Apple e siga o Alemanha Cast em seu agregador de podcast. Divulgue nosso trabalho para seus amigos ou conhecidos, ou ainda para quem não sabe ou nunca ouviu um podcast. E agora você fica com o programa. Antes de mais nada, gostaria de saber quem são vocês na fila do Biergarten. Eu sou a Mônica, eu fui professora de alemão durante 35 anos, num grande colégio aqui em São Paulo. Fui coordenadora do currículo bilíngue do Colégio Porto Seguro e trabalho com educação há 45 anos. Nossa! O tempo passa. E nesses últimos 20 anos nós temos nos dedicado a ajudar alunos a estudarem na Alemanha, alunos brasileiros a estudarem na Alemanha. Bom, meu nome é Davi, eu sou sócio da Mônica na agência MM Educação Internacional e eu já tive várias oportunidades de estudar na Alemanha, fiz alguns intercâmbios para lá. Estudei também neste colégio bilíngue, então aprendi o alemão desde a 3ª série e quero aí compartilhar com vocês um pouco das minhas experiências e desse conhecimento da Alemanha. Eu quero compartilhar alguma coisa também. Hashtag inveja de quem estudou alemão desses 3 anos. Olha, eu tive muita sorte de começar a aprender na 3ª série o alemão. Acho que de adulto realmente é muito mais difícil, né? Sim, somos a prova viva. Mas não é impossível. Não, impossível não é. Mas depois de 3 anos aqui, eu já vejo que agora tá andando bem e tal. E na minha cabeça eu achava que 1 aninho aqui tava ok, mas não sabia de nada, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que vários seguidores nossos aí sempre perguntam. As pessoas sempre têm dúvidas sobre como funciona o sistema de educação na Alemanha. Desde o básico até graduação, mestrado e assim por diante. No Brasil, pelo que eu me lembro, não sei como é que tá hoje em dia, é um pouco mais direto o caminho, né? Você entra na escola, entra no ensino médio, faz vestibular, faculdade, o curso técnico e assim por diante. Na Alemanha o caminho não é tão linear assim, né? Não é, Tomás. É bem diferente e acho que agora, né, vem aí o nosso objetivo de tentar esmiuçar um pouco e detalhar qual que são as principais diferenças entre o sistema brasileiro e o alemão.
Eu acho legal a gente mencionar também que na Alemanha, né, apesar de ser todo ensino público, cada estado tem uma certa autonomia. Então, assim, a gente vai falar em linhas gerais sobre o sistema educacional alemão, lembrando que pode ter uma pequena diferença na quantidade de anos, às vezes alguma nomenclatura, né, de estado para estado na Alemanha. Então não é tão uniforme assim, a gente pode ter alguma variação. O estado tem uma certa autonomia, então, para decidir algumas coisas. Exato. O estado tem uma autonomia e, né, a gente tem o ensino no Brasil, né, o ensino fundamental, o ensino médio, né, a gente tem da primeira ao 9º ano no ensino fundamental e depois o ensino médio, né, do 10º ao 12º ano. Então, na Alemanha, e todo mundo segue basicamente o mesmo currículo. Sim. E no final, todo mundo faz o quê? O Enem, né? Então, o Exame Nacional do Ensino Médio é a conclusão do nosso ensino médio no Brasil. E é dessa forma que funciona. Não tem muitas diferenças, né? Na Alemanha, já é diferente. Tá, então, na minha época era até a 8ª série, agora sim entra um ano antes no Brasil, né? Eu também era até a 8ª série. Agora mudou, né? E isso foi até algo interessante, porque o pré-primário, né, ele não era considerado como um ano dentro do nosso sistema. Então, para todos os alunos que saíam do Brasil e queriam estudar no exterior, eles viam apenas 11 anos de educação. E aí, com essa mudança, né, eu também sou da época de vocês, eu também tive da primeira à 8ª série, depois o ensino médio, né, primeiro, segundo e terceiro colegial. Então, no meu boletim aparecem 11 anos de educação. Sim. Sendo que, hoje em dia, aparecem 12 anos. Então, isso faz com que a gente tenha, teoricamente, ganhado aí um ano a mais de educação aos olhos das instituições, né, dos sistemas educacionais da Alemanha e de outros países também. Porque na nossa época o pré não era obrigatório, eu acho, né? Exato. Eu lembro não entrava na conta. Eu lembro que eu fiz, mas não entra nessa, contava a partir da primeira série. E isso significa que muitas vezes quando na Alemanha eles falam 9ª Klasse, na verdade é o primeiro colegial e não o 9º ano aqui do ensino fundamental. Então isso, o que o Davi explicou, é muito interessante porque gera essa confusão, principalmente quando alunos têm que mudar do Brasil para a Alemanha, em que ano eles começam lá. Então, se o aluno estiver no primeiro colegial, a primeira série do ensino médio, na Alemanha seria a 9ª Klasse. Entendi. Entendi, então é diferente. Então dessa forma ficou menos pior a validação do currículo, então, para quem tá vindo para cá, né? No caso, como você tem um ano a mais no Brasil, ficou um pouco mais próximo do número de anos que tem aqui, né? Exato. Legal, sim. legal. E uma coisa interessante é que a gente já perguntou para vários alemães o sistema de ensino e até eles mesmos têm dúvida de explicar. Eles falam que é assim, mas pode ser assim, mas pode ser assim. Normalmente a pessoa sabe explicar o caminho que ele foi. Só que às vezes o colega ou o irmão fez outro, eles não conseguem explicar direito como é o caminho. Exato, Fernanda. É algo assim que tem diferentes caminhos, né? A gente gosta de falar até a palavra em inglês, o track, né? São caminhos diferentes e às vezes os irmãos não estudam no mesmo estado. Às vezes a família se mudou e o sistema educacional na própria Alemanha também mudou. Tinha uma época que todas as escolas tinham 12 anos. Aí depois, algumas tinham 13 anos. Aí tentaram juntar e fazer com que todas tivessem 12 anos. Mas alguns estados se recusaram. Então, isso não ajuda muito no esclarecimento aí de como funciona o sistema deles, né? Fica bem aberto, assim, é bem comum isso acontecer. Cada um sabe mais da tua experiência mesmo. É muito interessante que na Alemanha não existe um Ministério da Educação como nós temos aqui no Brasil, o MEC. Existe a Kultusministerkonferenz, que é a reunião, o encontro dos secretários estaduais de educação, que juntos tentam fazer uma política
relativamente uniforme para o país, mas ela é bastante diferente em cada estado, de acordo com o viés político do momento. E ao longo da nossa explicação, vocês vão entender também onde estão as diferenças, se é um governo um pouquinho mais de esquerda ou um governo um pouquinho mais de direita. Entendi. Nossa, que interessante. Eu nunca imaginei que não existisse um MEC aqui, um Ministério da Educação. Não existe. Que engraçado, né? No Brasil, aqui tem regras e normas e determinações para tudo, mas nisso aí cada estado tem a sua autonomia. É interessante. E isso para o bem e para o mal, né? Então, até hoje eu estava lendo hoje mesmo uma manchete que falava que todos os estados, com exceção de Bayern e Baden-Württemberg, têm interesse nessa unificação, e esses 2 estados não querem, porque em tese, ou é conhecido, que eles têm os mais altos índices de aprovação, uma educação mais diferenciada, e os outros estados querem se unificar todos, mas esses 2 não querem. Então, existe essa batalha aí. Briga política também. Isso, interessante. Até quando a gente gravou os podcasts sobre profissões, em Bayern é mais difícil para validar diplomas de outros estados também, de pessoas que fizeram graduação. Então, exatamente, dependendo foi da área, por esse motivo. Por esse motivo, então, até sei história de pessoas que se graduaram com pedagogia em Berlim e não podiam trabalhar em Bayern. Tinham que fazer uma adaptação no currículo e tal. Então, isso é decorrência do ensino básico também, né? Interessante. Exatamente. Muito boa essa explicação. Não sabia Muito disso. boa Agora mesmo. faz sentido. Nossa. Mônica tem muita experiência e acompanha isso há anos já. Né, o bom é que tá sempre lendo também. Como foi mudando, né? Legal. É diferente. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tá, Davi, antes da gente entrar em detalhes como é que funciona o sistema de ensino, eu queria que você desse um apanhado geral aí, em linhas gerais, assim, como é que seria a estrutura do ensino na Alemanha. Legal, Tomás. Então, basicamente, a gente tem o Kindergarten, primeiro, que vai normalmente de 3 a 5 anos. Ele não é obrigatório, mas tem muitos pais que resolvem colocar os filhos no Kindergarten antes. Depois, né, tem o ensino elementar, que é a Grundschule. Aí já, assim, a gente está falando de um ensino obrigatório. Normalmente entra-se com 6 anos e vai até os 9. Depois a gente tem um ensino fundamental, né, que vai em torno dos 10 aos 15 anos. E a gente tem algumas diferenças, os tracks que a gente mencionou dentro do ensino fundamental, que a gente vai explicar depois. E, por fim, tem o ensino médio superior e para o ensino superior também, que aí os alunos vão mais ou menos dos 15, 16 até os 18, 19 anos de idade. Mas, como eu falei, tem diferenças aí de acordo com cada track e durações diferentes nesse ensino fundamental e médio que a gente vai explicar depois com mais detalhes. Legal. Acho que ficou bem claro para mim, pelo menos. Para mim também. Agora eu consegui entender. E olha que eu estudei isso na minha escola. Estudou em alemão, Fernanda, foi por isso. Em alemão não tem nem como comparar. Acho que os alemães tentando explicar, né, o próprio sistema em alemão era até uma coisa que muitas vezes lá eu perguntava, como é que é essa declinação gramatical do pronome? E eles, accusative, dative, genitive, e eles não sabiam me explicar. Eles perguntavam, Davi, qual que é a frase? E aí eles me respondiam qual que era o jeito correto de se escrever, né? Então, para explicar a própria gramática, eles têm dificuldade. Para explicar o próprio ensino de educação, né?
Não é simples. Eu já convivi com estrangeiros morando no Brasil, aprendendo português, eles vinham com essas perguntas pra mim. Que a gente não faz nem ideia, a gente objeto aprendeu. Direto, objeto indireto. Exato, eu falei, igualzinho. O que você quer falar aí que eu te digo como é que faz. Então, é o mesmo esquema. E também porque mudou também, né? Que nem a gente tava comentando ali na introdução, que na nossa época também já era diferente a escola. Aqui também deve ter sofrido bastante alteração, então acho que é meio complicado eles... E até mudaram algumas palavras no Brasil, né? Eu falo da minha maneira antiga mesmo. Agora eles falam ano, né? E a gente falava série, né? Alguma coisa assim, não é? Exato. Ah, ok. Tem que falar isso baixinho, né? Porque a minha mãe também é aposentada de pedagoga. Não, mas tá certo, Tomás. Tá, então o kindergarten é opcional, né? No caso, não é obrigatório. E a partir da escola básica ali, no caso, a partir dos 6 anos, é obrigatório, né? Correto, é isso mesmo. Eu acho que a Mônica fez um comentário, Mônica, sobre o kindergarten. Você quer contar um pouco sobre o kindergarten? Sim. É interessante comentar que o kindergarten, ele não é obrigatório e não faz parte do ensino oficial alemão, público oficial alemão. Muitas vezes o kindergarten é organizado, estruturado pelas igrejas locais, pela comunidade local, mas oficialmente todas as crianças necessariamente precisam ir para a escola a partir do primeiro ano da Grundschule, que corresponde ao nosso ensino fundamental nível 1. E só um fato interessante sobre a Grundschule, que essa entrada na Grundschule é tão marcante para as crianças alemãs que elas levam uma Zuckertüte. O que é essa Zuckertüte? É tipo um cone com vários doces que os pais preparam para, entre aspas, consolar as crianças que estão entrando no ensino sério na Alemanha. E isso é um grande evento para todas as famílias, as mais simples, as mais sofisticadas. É um marco na vida das crianças, de todas as crianças alemãs, a entrada no primeiro ano da Grundschule. E marcado por essa Zuckertüte. Eu acho fantástico Eles isso. têm a foto, gente, eles guardam aquela foto, eles mostram deles com o cone, assim, o maior orgulho da vida deles. Um troféu, né? Isso, é muito bonitinho. Eu pergunto pros colegas, pros amigos sobre isso, eles falam com lágrimas nos olhos. Não, foi o dia mais legal da minha vida e tal. Eu acho muito legal isso. Inclusive, é bem legal. Inclusive, agora que a gente tá morando aqui, tem vários amigos nossos que têm filhos. As crianças estão entrando. As crianças estão entrando na escola, assim, e, nossa, o pai e a mãe preparando o cone em casa e tal. E eles fazem um cone gigante. Aí depois tu vê a foto, o cone tem quase o tamanho da criança. Da criança, exatamente. Nossa, mas é muito legal. Eles fazem uma cerimônia também. Eu acho que é realmente bem marcante mesmo pra criança. Teve um episódio que a gente gravou com a Fabiana, o episódio 34, que o menino dela entrou na escola, e quando a gente publicou esse episódio, que chamou a atenção minha e do Tomás, que várias pessoas no Brasil tinham o cone. Ali em Blumenau tem uma escola que uma amiga nossa mandou a foto com o cone. A gente nem fazia ideia que isso existia no Brasil também. Nas escolas alemãs isso acontece. No Porto Seguro a gente tinha isso para os alunos alemães, para o currículo alemão, para o currículo bilíngue. Que Nossa, legal. Muito legal. Que legal, muito bom. Sim. Então eu vou fazer uma ponte aqui, tá? A Grundschule, como eu expliquei, dependendo do estado, ela pode demorar 4 anos, 5 ou 6 anos. Muitos estados entenderam que a criança no 4º ano, com 10 aninhos, não teria condições de definir ainda para qual dos próximos segmentos ela iria, para qual dos próximos tracks ela iria. Então, alguns estados, vamos dizer, os mais democráticos, menos tradicionais, estenderam a Grundschule até o 6º ano, e outros fizeram uma Orientierungsstufe, que são esses 2 anos, o 5º e o 6º ano, como ainda dentro de um período onde a criança pudesse definir para qual dos tracks ela iria depois. Então, aí já começam as pequenas diferenças entre um estado e o outro. Mas, de qualquer maneira, ou depois do 4º, ou do 5º, ou do 6º, aí vem, de fato, a segmentação que o Davi vai explicar agora.
Bom, eu acho que assim, né, como a Mônica falou, esses 2 últimos anos, né, de Orienteering, por que eles são teoricamente mais democráticos e são importantes, né? Porque dependendo do track que você for designado, e aí que é muito importante a gente ressaltar isso, né, então o seu desempenho acadêmico nesses 6 primeiros anos são os que vão definir para qual dos tracks que você vai seguir. E depois, subsequentemente, qual ensino superior você vai ter oportunidade de frequentar ou, às vezes, não só ter a oportunidade, mas que você vai escolher mesmo fazer. Então, eu vou citar agora os nomes, né, desses tracks que a gente tanto está falando. Então, o primeiro seria a Hauptschule, o segundo seria a Realschule e o terceiro seria o Gymnasium. Tá, então antes, só pra gente se situar aqui, então durante esse período ali que vai do... Qual ano que era mesmo, Mônica? Do 5º e 6º? Do 4º, 5º ou 6º, dependendo do estado. Tá, então durante o 4º, 5º e 6º ano, dependendo do estado, a criança vai mais ou menos vai ter as suas notas e vai definir para qual um desses tracks ela vai. É isso? Exatamente. Na verdade, não é a criança que decide. Que escolhe. Não é a criança que escolhe, vem uma recomendação da escola, e como recomendação é altamente recomendável que a família siga essa recomendação. Não é obrigatório, é altamente recomendável. Eles podem contestar, mas é interessante que eles sigam a recomendação da escola. O que a gente percebe é que muitas vezes famílias mais abastadas tendem a receber a recomendação para que os seus filhos sigam um track que os levará para as melhores profissões depois. E famílias menos favorecidas talvez tenham a recomendação para um track que leve para uma profissão mais simples. Isto não é obrigatório, mas infelizmente é o que se percebe na prática. Tá, e essa recomendação, ela toma por base as notas da criança durante esses anos que ela já estudou? Sim, são as notas e o desempenho. Então, são as habilidades, as competências que a criança desenvolveu em sala de aula. Então, não é só a parte cognitiva, mas também as habilidades e as outras competências socioemocionais que definem para onde o estudante irá. Que interessante. Mas é bem cedo isso, né? Seria ali entre 9 e 11 anos. Este é o ponto, Tomás, porque a contestação política aí vem de novo por ser muito cedo essa definição, né? Sim. E muitos estados contestaram, por isso esse corte que era feito no 4º ano primário da Grundschule, em alguns estados passou para o 5º e em outros estados para o 6º. Entendi. Eu acho que uma coisa legal também mencionar, assim, por mim, assim, pela minha experiência de ter estudado na Alemanha, perceber que eles levam muito em consideração essa parte da participação, né, na sala de aula. Então, o aluno, às vezes, ele pode ser muito centrado, muito focado, mas ele é exigido também que ele participe da aula, que ele tenha, né, um pensamento crítico, que ele discuta. E aí tudo isso vai formar, teoricamente, vai ser juntado com as notas para designar, né, qual seria o track ideal para o aluno. Entendi. Então, a participação na sala de aula é fundamental na educação alemã. Não é só decoreba. Inclusive, eu acho que isso é bem instigado na aula, porque eu noto no trabalho, assim, as reuniões que a gente tem um problema e larga o tópico para o pessoal discutir, são as reuniões que eles mais se empolgam. Eles adoram discutir e tal, e tem um problema, eu penso isso, eu penso aquilo, e é bem produtivo, assim, sabe? E eles acho que são mais instigados na escola a fazer isso, e no trabalho eu vejo nitidamente essa diferença, assim. E até uma diferença, né, Tomás, que o Tomás, ele... Normalmente as pessoas costumam dar estagiários pro Tomás. Ele falou que não tem como comparar o estagiário daqui com o estagiário do Brasil, que eles sabem muita coisa. Super espertos. Em 3 anos já estou ensinando o terceiro estagiário. Uma das coisas muito importantes, Tomás e Fernanda, é que, principalmente no pós-guerra,
esse desenvolvimento do espírito crítico na Alemanha foi muito favorecido. E isso, na sala de aula, como se reflete isso? Exigindo uma participação ativa dos alunos. O desenvolvimento do pensamento crítico nos alemães. Eles não queriam que ninguém mais tivesse uma atitude passiva em relação a nada. Então, esse desenvolvimento do pensamento crítico na sala de aula se reflete exatamente isso, na participação ativa do aluno. Entendi. Faz todo sentido. Nossa, super interessante isso. Então, Davi, explica para nós quais são os trackings aí. Bom, então o primeiro track é o primeiro caminho, vamos dizer assim, que os alunos podem seguir, né, serem designados a seguir, é a Hauptschule. Ela tem entre 3 e 4 anos de duração, então a gente está falando aí para os alunos até concluírem, vamos dizer, com 15 anos, né? Então, antes mesmo do que no Brasil a gente está acostumado, né? Eles podem terminar antes esse track, e aí, qual que é a ideia? Que a partir daí eles não sigam para uma universidade, para esses cursos clássicos, né, que a gente tem falado, por exemplo, medicina, direito, né? Eles vão fazer uma Berufsschule, que são escolas vocacionais, sempre voltadas para o trabalho. São as escolas profissionais vocacionais que combinam sempre uma parte teórica e uma parte prática, para que eles, depois de 3 anos, né, nesse tipo de educação, já saiam com ferramentas para poder ingressar no mercado de trabalho. E aí a gente está falando de coisas, como a Mônica já mencionou antes, né, algumas profissões que não exigem tanto nessa parte acadêmica, né, de aprofundamento acadêmico. Então são profissões mais práticas. A gente pode falar de mecânicos, a gente pode falar de marceneiros, a gente pode falar de, enfim, essas profissões que, né, eles vão aprender o técnico, mão na massa, de como fazer o trabalho e já estarem prontos para o mercado. Nossa, mas não é muito cedo? Com essa idade é decidido se a criança vai poder fazer universidade ou não? Na verdade, é muito antes, né, Fernanda? Quando a pessoa já é designada para Hauptschule, ela já nem vai poder depois fazer universidade. Sempre o que eles falam, porque, de novo, voltamos na questão política, porque algumas famílias que teoricamente teriam que ter os seus filhos trabalhando mais cedo, então vamos dizer famílias menos abastadas, que têm que ter os seus filhos trabalhando mais cedo, essas famílias acabam vendo seus filhos fazerem a Hauptschule, porque aos 18 anos eles já têm uma profissão, nem que seja uma profissão braçal, mas eles já têm uma profissão e podem começar a gastar dinheiro. Em oposição a uma família mais abastada, cujo filho não precise trabalhar por muito tempo, o filho só vai começar a render para a família aos 25, 26, 27 anos de idade, quando ele terminar a universidade. Então, de fato, é muito cruel essa divisão tão cedo. Alguns estados, como eu falei anteriormente, entenderam que pode ser um pouquinho postergado isso, no 5º ou no 6º ano, mas mesmo assim é bastante cruel essa definição tão cedo, né? Sim, concordo. Bom, aí depois a gente vai pro outro track, né, que seria a Realschule. E uma coisa que é legal falar também, uma diferença entre a Hauptschule e a Realschule é um pouco também o ritmo da forma que os alunos são ensinados. Então, na Hauptschule, eles já entendem que o aluno ele tem talvez uma dificuldade maior no aprendizado, então eles vão tentar de uma forma, né, um pouco mais com mais paciência, um pouco mais calma, um pouco mais tato, dar o conteúdo, passar o conteúdo para os alunos, tá? A Realschule já ela tem basicamente o mesmo conteúdo que a gente tem no ginásio, né? Ele é passado também para os alunos da Realschule. E eles têm acesso também a outras Berufsfachschulen, que são cursos um pouco mais avançados do que os cursos braçais que a gente mencionou na Hauptschule. Então,
A Realschule, ela é algo intermediário entre a Hauptschule e o Gymnasium, e aí a gente está falando, por exemplo, você pode fazer algo relacionado à tecnologia da informação, mas você não vai ser um engenheiro elétrico, eletricista, por exemplo, mas você vai aprender conteúdos, né, e também de uma forma prática, de assuntos que exijam um pouco mais de aprofundamento teórico, mas que também sejam práticos, mão na massa, e que te deixem, né, preparado já para ingressar no mercado de trabalho quando você concluir. Entendi. E em tempo de ensino é parecido também? Em tempo de ensino, sim. A Realschule, ela tem 1 ano a mais apenas que a Hauptschule. Então, ao invés de terminar na 9ª, né, vai terminar na 10ª. E aí, depois, pode fazer a Berufsfachschule, que vai ter entre 2 ou até 3 anos de duração. E essa seria, né, essa Fachoberschule, né? Seria assim, um ensino superior e vocacional também, né, de trabalho, mas diferente da Hauptschule, mas também não é ainda uma universidade, ainda não é aquelas carreiras que a gente está acostumado, né, que são as mais tradicionais, por exemplo. Isso não é oferecido para os alunos que concluem a Realschule. E eu diria que a Realschule leva para profissões com nível de tecnólogo. Então, você sai de uma Realschule, você pode ir para uma faculdade ou um ensino superior tecnólogo e ter um curso de engenharia, não bacharelado, mas tecnólogo, por exemplo, é possível a partir de uma Realschule. E também é possível, o aluno terminou com Realschulabschluss, terminou o 10º ano, a 10ª Klasse, mas aí ele resolve que quer sim fazer um curso acadêmico de ensino superior. Ele pode passar para o ginásio fazendo algumas adaptações, fazendo algumas matérias onde ele vai fazer a adaptação do conteúdo perdido. Ah, que legal. Entendi. Aí vai, né, já é a primeira chance, né, e vamos dizer aí, de mudança de algo que foi designado, né, há muitos anos atrás, quando eles estavam lá na Grundschule ainda, e só os alunos que têm um desempenho muito bom também podem tentar fazer essa transição da Realschule para o ginásio, que é o que a gente vai explicar agora. Entendi. Então, go ahead. Tá bom, então... Bom, vamos dizer, quase o último track é o Gymnasium, né, que diferente da Hauptschule e da Realschule, né, que tem, vamos dizer, 10 anos de educação máximo na Realschule, o Gymnasium, ele já vai até o 12º ano e em alguns estados até o 13º ano. E nessas matérias, né, eu acho que é muito importante, principalmente os últimos 2 anos, né, que são os principais, os alunos eles escolhem matérias já focadas no que eles pretendem estudar na universidade. Então, vamos dizer, eles vão escolher matérias mais ligadas para exatas, humanas, biológicas, dependendo da carreira que eles querem seguir. E com essas matérias, desses 2 últimos anos, eles vão se aprofundar academicamente nestes assuntos, tá? Então, eles vão fazer essas matérias, né? E as notas que eles obtiverem nos 2 últimos anos, somados com uma prova que eles fazem no final, que é o Abiturabschluss, né? Essa prova final, eles vão ter uma pontuação que teoricamente poderia ser comparado com o nosso Enem, que aí com esta nota eles podem aplicar para todas as universidades da Alemanha, tá? Então, as notas na Alemanha, diferente do Brasil, vão de 1 a 6, né? Sendo que 1 é a melhor nota, 6 é a pior nota. Então, quanto mais próxima a nota for do 1, mais chances os alunos têm de escolher de serem aceitos pela primeira opção
que eles aplicam. Então, eles vão poder se inscrever em diversas universidades com a nota deles. E aí, dependendo da competição, dependendo dos outros alunos, dos outros interessados no mesmo curso, na mesma universidade, eles fazem um ranking e aí eles veem o número de vagas e aí, caso sua nota esteja dentro desse ranking, você é admitido na universidade. Nossa, e as notas, elas são consideradas desde quando a criança entra na escola ou somente as notas do ginásio? São as notas, como o Davi falou, dos 2 últimos anos, basicamente, quando ele já teve a oportunidade de escolher as matérias. Então, e aí é interessante que até o 10º ano, todos os alunos têm todas as matérias juntos, eles estão na mesma sala de aula, tem o professor conselheiro da classe, e a partir nos 2 últimos anos, que são os anos que já qualificam para a nota do Abitur, como eles escolhem as matérias, já não tem aquela classe compacta como tinha até o 10º ano. Sim. Eles mudam de sala, enquanto um vai fazer artes, o outro vai fazer música, enquanto um faz biologia, o outro faz química. Eles têm essa oportunidade de escolher as matérias. Então, de fato, o que contam são os 2 últimos anos. Daí eles também já escolheram as matérias que eles têm mais facilidade, que eles querem... Exatamente. Existe todo mundo tem que fazer alemão, todo mundo tem que fazer matemática, todo mundo tem que fazer uma ciência, todo mundo tem que fazer uma língua estrangeira, mas o resto eles podem escolher. Legal. E aí, por exemplo, depois só um ponto, assim, depois quando a gente for falar dos tipos de instituição de ensino superior, aí isso vai ser muito importante, porque a gente vai falar de música, a gente vai falar de artes, e aí nesses 2 últimos anos, os alunos escolhem justamente essas matérias para que eles possam botar em prática o que eles gostariam de fazer na universidade. Então, arte, se você quiser fazer algo voltado para cerâmica, por exemplo, você já vai começar a montar seu portfólio, suas peças, etc., porque vão ser exigidos na avaliação para a entrada da Universidade de Artes. Então, por isso que tem essa diferenciação também na escolha das matérias. Cada um escolhe de acordo com a carreira que quer seguir, tirando as que são obrigatórias, como a Mônica mencionou. Legal, então faz sentido, porque tive uma estagiária lá na empresa e ela teve um pouco de programação no colégio, porque ela escolheu alguma coisa relacionada a exatas, provavelmente, e ela teve alguma breve iniciação com lógica de programação ainda no colégio, no ginásio. Isso. Então não era tudo novo para ela. E acho que essa é a ideia, né? Você já ir adquirindo um pouco de conhecimento, de experiência, para, né, mesmo num estágio, enquanto você ainda está estudando, não está muito cru, né? Você já está com alguma ideia um pouco mais aprofundada do que você pretende estudar e qual vai ser sua profissão. Então, eu acho bem legal. Esse é uma vantagem, vamos dizer assim, né, do sistema alemão. Não, eu ia só comentar que quando nós comparamos, por exemplo, todo esse sistema com o sistema brasileiro, a gente percebe que no Brasil tudo depende de uma prova, de uma única prova, seja o vestibular, seja o Enem. Então, se no dia do vestibular ou do Enem você tiver com dor de barriga ou dor de cabeça, você praticamente perdeu o ano, não interessa o que você fez na tua vida pregressa, não interessa se você foi um bom ou um mau aluno, nada interessa o dia da prova. E na Alemanha, eu vejo assim, mais oportunidade, porque é ao longo de 2 anos que você está sendo avaliado, plus uma prova. Mas não depende apenas de uma única prova, de um único dia, de um único momento, de um acúmulo de informações. Sim, com certeza. E aqui que eu ia falar, que eu vejo, voltando a falar da empresa, eu vejo que eles chegam bem menos crus, assim, eles chegam bem mais, vamos dizer, preparados, assim, no trabalho. Mesmo no primeiro dia de trabalho, porque eu acho que eles já tiveram uma preparação mais sólida, vamos dizer assim, no colégio, assim, e tal. Então eles acabam vindo mais preparados, né? Não tão crus, assim. Às vezes os estagiários... Me perdoa os estagiários que estão ouvindo a gente no Brasil. Mas teve uns lá que... Enfim.
Outra coisa também, Tomás e Fernanda, que assim, no Brasil tem gente que termina o ensino médio com 16 ou acabou de fazer 17 anos, né, para depois fazer e depois já vai ingressar numa universidade muito novo, né? Na Alemanha, como eles têm esse 1 ano a mais, ou às vezes até 2 anos a mais, eles conseguem ganhar uma maturidade, né, nesse tempo. É mais experiência de vida também, o que eu acho que contribui aí para essa sua sensação no trabalho, né? O pessoal tá um pouco mais maduro. Sim, é o que a gente fala, a gente entrou na universidade muito novo, tinha acabado de sair do ensino médio, nem aproveita tanto porque a gente é muito imaturo mesmo, é muito novo no Brasil. Eu concordo, acho que é isso mesmo. Tá, e você falou que são esses 3 tracks, podendo ter mais um? Exato. Como é que é isso? Exato, podendo ter mais um. Então, para complicar mais. Aí acho que, só para complicar, como a gente tem ou 3... facilitar. Como a gente tem 3 separados, né? A Gesamtschule, né? E Gesamt vem de ser junto, né? A Gesamtschule, na verdade, ela não separa como os outros tracks que a gente tem. Então, a Hauptschule, Realschule e Gymnasium. Os alunos, durante a Gesamtschule, podem fazer as provas de conclusão. Se eles quiserem sair, por exemplo, na Realschule, eles fazem, ou na Hauptschule, eles fazem o Hauptschule-Abschluss, eles fazem a prova. Mas a Gesamtschule permite, né, traz essa democracia, essa parte mais democrática, em que o aluno não é designado já desde pequeno. Então, não tem essa segregação como tem os outros tracks, que eu acho muito interessante, né? Muito democrático. E aí, ao longo dos anos, os alunos podem continuar se dedicando, e aí quem tiver notas boas, etc., né, vão depois seguir para as matérias de ginásio para fazer o Abitur. Mas quem quiser encerrar antes também, pode, ou na 10ª ou na 9ª. Então, mas ali os alunos desde o início estão juntos e vão ficar juntos até a 10ª classe, até o 10º ano. Entendi. Exato. Essa é mais parecida com o Brasil, então. Essa é mais parecida com o Brasil, exato. É que no Brasil, acho que a única diferença é que não tem como terminar muito antes, né? Você não consegue, por exemplo, terminei o 2º colegial, agora eu quero, fazer um curso técnico, né? Não tem isso. Você precisa sempre terminar o ensino médio para depois poder seguir qualquer outro curso de ensino superior. E mesmo na Gesamtschule, você pode interromper antes os teus estudos para seguir a tua vocação. Às vezes, nem todo mundo quer seguir uma universidade. Acho que isso é muito interessante também, né? Aqui no Brasil, se você não faz uma universidade ou um curso técnico, é muito difícil você, se dar bem, conseguir uma boa profissão. Sim. Né? E na Alemanha, com essas profissões que a gente falou mais técnicas, mais braçais, a gente as pessoas conseguem ter uma qualidade de vida boa, né? Então, eu acho que nem todo mundo tem a pretensão de ser um médico, um advogado, um engenheiro, um arquiteto, um publicitário, enfim, né? Então, eu acho que isso eu acho o lado interessante também da educação da Alemanha, que no Brasil, assim, não funciona muito bem, né? Não teria como a gente, né? Assim, se você de fato almeja uma profissão ou, enfim, depende muito de cada um, mas... Falando por mim, assim, eu fiz bacharel em ciência de computação e o que eu estudei foi muito mais profundo do que meus colegas de trabalho estudaram, assim. Eu troco ideia com eles sobre o que eu tive na universidade, os caras nunca passou pela cabeça deles estudar aquilo e a gente ficou um ano estudando, determinado conteúdo. E, assim, foi bom ter feito, mas foi profundo demais, assim, várias coisas eu simplesmente não podia ter, talvez, feito outras coisas que talvez teria complementado melhor do que o que foi feito, Não coisa relacionada à computação, por exemplo, parte de administração, que foi bem simples na minha universidade, que hoje faz um pouco de falta. Só que eles aqui já é um pouco mais balanceado, né? Pelo menos tem um curso, agora eu não lembro o nome, mas é meio economia / TI, assim, né? Então eles têm o lado administrativo da TI também, né? A parte financeira e a parte técnica, né? Então um curso mixado, assim, Bem interessante. E
pro dia a dia do trabalho é o suficiente, né? Não precisa ir tão profundo quanto eu fui, né? Com certeza. E é isso, quando você pensa que muitos desse ensino superior, que ele é mais mão na massa, né? Ele é pode ser uma universidade de ciências aplicadas, ou pode ser a Berufsfachschule, que é mais um curso técnico, enfim, a Fachhochschule, que são cursos mais técnicos. A gente no Brasil precisa fazer estágios ao longo da universidade para conseguir pegar essa experiência. Só que assim, a gente está equilibrando pratos, né? A carreira acadêmica, ela exige bastante, né? Você tem muitos trabalhos, muita aula, muito conteúdo, e você tem que conciliar com o estágio. Então, às vezes você estuda o dia inteiro e trabalha à noite, enfim. Né? Então é algo que exige. Então, acho que praticamente todo mundo sabe como é que é a realidade, né? Você precisa arranjar horas, você tem que ter um dia de 36 horas, não de 24 horas, para poder dar conta disso tudo. E lá na Alemanha, ou você se dedica mais aos estudos, ou você já começa antes a botar na prática junto com os seus estudos, para que você esteja pronto para o mercado. Acho que é bem legal isso. Legal. Bom, acho que a gente com isso mencionamos já aqui os 4 tracks. Nächste Station, Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Tá. Depois que passou aí por esses tracks, essa maluquice toda, a pessoa pode ir para o ensino superior. Como é que funciona isso? Então, para entrar no ensino superior, como a gente comentou anteriormente, precisa ter a conclusão do ginásio, que é o Abitur. Fazendo um parênteses, antes de entrar especificamente nos diversos tipos de ensino superior que existe na Alemanha, interessante mencionar que alunos brasileiros, por exemplo, de outros países que tenham a conclusão do ensino médio brasileiro, isso significa um ano a menos do que o ginásio na Alemanha, tem também, oferecida a eles também a oportunidade de estudarem, fazerem um ensino superior na Alemanha através do Studienkolleg. O que é o Studienkolleg? É como se fosse um foundation year, um ano de preparação para a universidade. É um ano onde ele fará as equivalências ou o que falta para ele, que por ele não ter estudado na Alemanha, os conteúdos que faltam para que ele possa ser bem sucedido no ensino superior. E para isso existe uma Feststellungsprüfung, que é uma prova de proficiência, né, de desempenho, e que ela tem normalmente 5 áreas, ele se prepara em 5 áreas diferentes. Tem a área biológica, médica, a área matemática, ciências tecnológicas, a área de negócios e economia e ciências sociais, a área de humanidades e a área de idiomas, de línguas estrangeiras. Então, ele vai se preparar numa dessas áreas e depois ele pode fazer a prova de admissão para uma universidade dentro dessa área. Esse talvez é o grande diferencial. O Abitur, em tese, no momento que você tem, serve para todas as áreas. Quando você faz o Studienkolleg, você já define para qual área você gostaria de se preparar para entrar no ensino superior. Uma outra coisa interessante também digamos que você não entrou na universidade na sua primeira opção. Digamos que você só conseguiu a terceira ou a quarta, ou pela sua nota do Abitur, por não estar tão perto do 1, do 2, você não conseguiu a faculdade que você sonhava. Você pode ficar numa lista de espera que se chama Numerus Clausus. Você fica nessa lista de espera e você vai avançando nessa lista a cada ano. Você, em tese, pode até repetir o Abitur mais uma vez. E você fica depois nessa lista de espera até conseguir entrar na universidade dos seus sonhos ou numa segunda, terceira ou quarta opção. Isso também eu acho que é bem diferente do que nós temos aqui no Brasil. Nossa, bem diferente mesmo. Do Studienkolleg é a oportunidade para os alunos brasileiros, né, depois que terminam o ensino médio, irem para a Alemanha, fazerem esse ano aí que está para equivaler, né, ao ensino alemão, que a gente já falou que tem a diferença, e aí depois, fazendo a prova, ter a chance de entrar numa universidade pública na Alemanha, que eu acho que
assim, né, uma qualidade muito boa, um custo bastante razoável, né, baixo em comparação ao sistema privado brasileiro. E eu acho que a outra coisa que é interessante falar também do Student Colleague é que os alunos, para poderem fazer o Student Colleague, eles já precisam ter um nível B2 de alemão. Então, a gente, né, já mencionou, vocês fizeram o episódio sobre o curso de alemão, né, como é complicado. O curso B2, ele é um intermediário já, que não é fácil de chegar, mas depois, ao longo deste ano, né, além de alemão, vai ter as matérias, né, como a Mônica mencionou, mais específicas, e aí no final você vai estar tão bom no alemão que aí você já está apto, né, para poder seguir a universidade. Sim. Ok. Bom, então vamos lá. Quando a gente usa a palavra Universität na Alemanha, ou Uni, normalmente a gente pensa naquelas grandes universidades tradicionais, como Heidelberg, como Köln, Bonn, as grandes universidades alemãs, e elas têm um foco ainda bastante acadêmico, muito pouco prático, na verdade, onde tem aquele professor na frente da sala de aula com 300 alunos ouvindo a palestra ou a aula, então com aquelas grandes bibliotecas. Então essas, em geral, são as grandes universidades alemãs e é muito focada em pesquisa. Em inglês, o termo correspondente são as Research Universities, que são as universidades de pesquisa. O grande foco deles é academia e pesquisa. Para quem quer fazer um curso no nível superior, mas mais técnico, existem as Technische Hochschulen ou as Technische Universitäten, que são as TUs, para cursos como engenharia, por exemplo. Há também as bem específicas de medicina, que são as Medizinische Hochschulen, e também para toda a área pedagógica, Pädagogische Hochschulen, que são as faculdades de pedagogia, focadas especificamente para essas. Essas ainda, todo esse grupo que eu falei agora, ainda voltado para uma forte área acadêmica, uma forte área de pesquisa. Já as Fachhochschulen, em contraposição, em inglês o nome delas são Applied Science, elas são muito mais voltadas para a parte prática, por isso são chamadas de Applied Science, e procuram preparar o estudante para a vida profissional, para o mercado de trabalho. Muitos cursos de business, por exemplo, de negócios, são oferecidos nas Fachhochschulen. Teria alguma equivalente a essa no Brasil? Eu acho que não, mas né? Seria poderia ser uma escola de negócios, por exemplo, mas não tem, com essa característica tão específica assim, eu não vejo nada semelhante aqui no Brasil. Ok, também estava pensando quando estava falando e acho que não é tecnólogo, elas são de ensino superior mesmo, mas voltadas para o mercado de trabalho. Essa é a diferença entre a parte mais teórica acadêmica e uma parte mais prática. E depois tem um terceiro grupo de universidades que são as ligadas à parte artística, então tem a Kunst, Film e Musikhochschulen, que são específicas para alunos voltados para artes, moda, design, música, cinema, e aí entra tanto a parte teórica quanto a parte prática, e muitas vezes para ingressar numa dessas escolas é importante, imprescindível, mostrar um portfólio. Então, e para quem quiser entrar nelas, estiver fazendo aquele Student Colleague, que é aquele Foundation Year, eles ajudam a preparar o portfólio para esses cursos superiores. Nossa. Então é combinado com o Abitur e mais isso também para conseguir entrar numa universidade de artes, por exemplo? Não é exatamente isso. Para quem vem do Brasil, por exemplo, terminou o ensino médio do Brasil e quer ingressar, por exemplo, numa Kunsthochschule,
vai fazer o Studienkolleg focado em artes. Entendi. E lá ele terá que preparar o portfólio. Entendi. Quem fez o Abitur e já com o plano de futuramente fazer uma Kunsthochschule, nos 2 anos de Abitur, ele já terá preparação para o seu portfólio, exato. Legal. Então, ou você faz no Abitur, se você estiver na Alemanha, ou você faz no Studienkolleg, se você estiver vindo do Brasil. Entendi. Legal. Por exemplo. Interessante. O que vem depois, então assim, como é que funciona a parte acadêmica? O aluno faz o bachelor, como aqui no Brasil, que é o bacharelado. Ele pode ser, na sequência, ele pode fazer o master. E muitas universidades já oferecem um programa conjunto, acoplado, de bachelor mais master. E ele, então, já faz um na sequência do outro. Eu acho que é legal falar também, Tomás e Fernanda, que, diferente do Brasil, a maioria dos bacharelados na Alemanha, eles têm 3 anos de duração. Tá? Alguns podem ter um pouco a mais, mas a maioria tem 3 anos dentro das Universitäten, né? E depois, o mestrado, ele tem 2 anos de duração. E aí tem essa convenção de Bolonha, né, que unificou basicamente esse sistema, né, entre o ensino na Europa, da União Europeia, para facilitar também a ida de alunos, né, fazer intercâmbio e a mobilidade, né, dentro da comunidade europeia. Então eles tentaram, de certa forma, padronizar os bacharelados das universidades com 3 anos e mestrados com 2 anos de duração. E aí tem muitos alunos que fazem, por exemplo, 3 anos na Alemanha e depois vão fazer 2 anos na Holanda, na Dinamarca, ou na França, ou na Itália, enfim. E vice-versa, tem alunos que vão fazer 3 anos, né, no seu país de origem e depois resolvem fazer um mestrado na Alemanha. Então, é muito comum, né, essa mobilidade que a gente vê no Brasil, que às vezes tem alunos que mudam de um estado para o outro para estudar, né? Na Alemanha isso acontece muito entre os países da Europa. É super interessante isso, porque, um exemplo, eu e o Tomás, a gente fez 5 anos de universidade, mais 2 anos de pós-graduação. E quando a gente fala isso, eles ficam, nossa, mas tantos anos assim, só universidade, 5 anos? Tá uma grande diferença. Mas não se esqueçam que o brasileiro entrou, ou teve 1 ano a menos de ensino médio. Então, por isso muitas vezes ele tem 1 ano a mais, 1 ou 2 anos a mais de universidade, porque ele entrou mais cedo, na verdade, teve menos ensino médio. É verdade. No fim acaba equivalendo, né? Tem um amigo nosso, ele veio para a Alemanha faz uns 10 anos já, e quando ele estava pegando o visto, né, que ele veio com um visto de trabalho, eles, quando foram validar o diploma de bacharel dele, eles carimbaram como master aqui na Alemanha, porque ele tinha 5 anos, né, no Brasil, e aqui era só 3. E ele não fez mestrado no Brasil, né? É muito analisado de caso a caso, né? Quando você escolhe fazer um mestrado e você já tem os 5 anos, né, na mesma área de um bacharelado, eles podem considerar um mestrado. Eu, por exemplo, que estudei arquitetura e fui fazer um mestrado de business, por exemplo, lá eles consideraram meus 5 anos de educação como um bachelor degree, porque foi assim que aparecia no meu certificado de conclusão, de bacharelado, então eu estava apto. Então eles meio que desconsideraram esses 2 anos a mais, porque eu também estudei 5. Né? Então vai ser muito analisado de caso a caso essa questão de se os 5 anos vale como mestrado ou se vai ser considerado como um bacharelado que você realizou no Brasil. Entendi. Tá, e depois disso vem o quê? Então, antes haviam outras denominações que eu acho que não vale a pena a gente aprofundar agora, porque o que o Davi falou é o que é o mais atual. Sim. Então, a junção de bachelor com master de 5 anos. E isso meio que ficou standard para a Europa toda. Então, acho que isso é o mais interessante agora. E existe uma prova que se chama Staatsexamen. Quando que você faz esse Staatsexamen? Para direito, as áreas específicas,
você tem que se licenciar para fazer. Como nossa prova da OAB aqui no Brasil, por exemplo, para advogados. Para você poder exercer a profissão, não basta você ter se formado no bacharel, mas você precisa passar por esse Staatsexamen. Ok? Entendi. Depois disso, você pode ir para a Promotion, que corresponderia, por exemplo, ao nosso doutorado. Né? Depois do Staatsexamen, depois de tudo, você vai para a Promotion, que é o doutorado. Entendi. E basicamente, acho que com isso, passamos por todo o sistema alemão, menininhos até o último grau. Muito bom. Com certeza. Gostei bastante aí. Deu pra desmistificar um pouco e colocar um pouco mais em ordem na minha cabeça esses nomes todos aí, porque... agora eu consegui entender super bem. Que bom. E aí também a gente... É algo... Né, dúvidas vão surgindo sempre, mas acho que agora a gente conseguiu dar um overview, assim, né, desde o Kindergarten até a Promotion, que seria o nosso doutorado, né, de como seria o passo a passo, né, cada etapa do ensino de educação na Alemanha. Muito bom. Quer deixar um jabá aí? Bom, vou falar do nosso site, né? Eu acho que é o nosso principal acesso lá. Vocês vão encontrar muitas informações. Então, nmedu.com.br é o nosso site. N de navio, M de Maria. N de navio, M de Maria, edu de educação.com.br. Lá a gente tem um blog com várias informações legais, vários vídeos, várias dicas para o pessoal que está no Brasil e quer estudar na Alemanha. A gente tem uma consultoria, então, para os ouvintes aí do Alemanha Cast que escutarem a gente, quiserem mais informações, a gente vai dar uma consultoria gratuita, né, para os ouvintes do Alemanha Cast exclusivamente. Então, entre em contato com o Thomas se quiserem mais informações, e com a Fernanda, ou podem entrar em contato direto com a gente avisa que é do Alemanha Cast, que a gente vai ter um prazer de bater um papo aí com vocês e tirar mais dúvidas da Alemanha e de outros países também que a gente tem experiência. Muito bom, show de bola. Não, o que eu queria só concluir, assim, parece que é complexo, mas é interessante que tem opção para todo mundo. Acho que isso é o mais importante. Então, seja para que lado você for, tem opção e no fim, dá para ir de um lado para o outro, dá para você sair de um sistema e ir para o outro, e para você ser feliz com o que você estudou. Com certeza. Eu acho que ficou bem mais fácil de entender as diferenças, porque lendo, que nem a gente falou, lendo em alemão, parece tudo muito mais difícil. Sim, é verdade. E não é. Mas não desligue ainda que a gente tem mais um bloco novo no Alemanha Cast hoje. Vamos às dicas do Alemanha Cast. Vou começar aqui. Eu tenho uma dica para os nossos ouvintes aí, seguidores. A gente está assistindo uma série chamada Biohackers. É uma série alemã no Netflix. Eu acho que está disponível no Brasil também. Espero que esteja. Tá, sim. Tá disponível? Ok. Basicamente tem tudo a ver com o tema. É um ambiente universitário, né? E essa história se desenrola em volta de umas modificações genéticas que são feitas aí, talvez são feitas, né? Você tem que assistir para ver. E a série foi gravada aqui em Freiburg e aqui na Floresta Negra, que não é muito longe de Stuttgart. E o mais legal é que a gente conhece a cidade, então fica passando as imagens lá dos locais que a gente foi e tal, eles vão pra floresta. E tem uma coisa muito legal, eles tomam a mesma cerveja que eu na série. Qual que é a cerveja? É aquela Zäpfle. Zäpfle. Tá. Eu vou dar então. Não conheço essa. É a melhor Pilsen da Alemanha. Eu vou dar a minha dica para quem estiver passando aqui por Stuttgart, e já é um lugar que está para as nossas visitas todas conhecerem. Tem o Museu de Ilusão aqui em Stuttgart, que é super, super legal. A gente já tinha visitado alguns países que tinham esses museus, a gente acabou não conseguindo ir, e agora tem um aqui. Ele é aberto de segunda a domingo, das 10 às 8 da noite, e é super legal. Eu e o Tomás não queríamos sair de lá, e estava cheio de criança e adulto, tinha pessoas de todas as idades,
e super legal. Quem tiver a oportunidade de ir, a gente super indica. É legal que ele tem algumas marcações no chão, assim, pra você se posicionar e ver um ângulo específico. Aí você começa a ver coisas que você normalmente não vê, né? Porque as proporções, né? E questão do enquadramento e tal. É bem legal o museu, vale a pena visitar. Eu vi as fotos que vocês postaram, muito bacanas, muito divertidas. Bom, a minha dica eu tenho duas, eu pensei em duas. Uma é um filme, que foi o primeiro filme em alemão que eu assisti. Olha aí. Que chama Lola Rennt, que é o Corra Lola Corra. É um filme de 1998, é uma história meio, assim, é uma aventura, vamos dizer assim, suspense, e tem a ver com o tempo, uma sacola de 100 mil marcos, né? Antigamente, marcos alemães foi esquecida numa estação de metrô de Berlim, e aí, de uma gangue, né? E aí, a pessoa que acabou perdendo a mala liga para Lola, que é a namorada, e a Lola tenta ajudar ele. Então, assim, é uma corrida contra o tempo, é um filme super, assim, interessante, legal, em alemão, e foi o primeiro que eu assisti. Olha. Eu acho que vale a pena dar uma conferida. E eu queria dar uma outra dica. Eu tive a oportunidade de morar em Berlim durante o verão, alguns anos atrás, e eu estava visitando a East Side Gallery, que eu não sei se vocês sabem o que é aquela parte do muro que ainda está bem intacta em Berlim, e vários artistas fizeram intervenções, né? Então, além de ser um passeio muito legal, quando eu estava andando lá, eu vi uma porta aberta, assim, um buraco nesse muro, e eu entrei de curioso para ver, e lá eu encontrei um bar que se chama Holzmarkt Strandbar Pampa. Depois eu vou escrever o nome para vocês terem aí. E lá ele é um bar que está na areia, de frente para o Spree, para o rio que passa por Berlim. Então, durante o verão, é como se fosse um lounge ali, dá para comer, dá para ouvir música e dá para se refrescar também no rio. É um lugar super gostoso para passar o verão lá em Berlim. Já está anotada a próxima vez que formos para Berlim. Já marquei no mapa aqui. Vale a pena, vale a pena. E eu queria, como professora, eu tenho que focar no ensino do idioma, então até não tem jeito. Só foi lazer aqui, agora chega uma mudar. Professora aí para colocar a ordem no negócio. Não tem jeito. Tut mir leid, sinto muito. Mas eu acho assim, além de aplicativos vários, tipo Duolingo, que tem no celular, nos aplicativos, que é bastante razoável para quem quer começar, também tem notícias da Deutsche Welle que são faladas bem devagar. Então, para quem está começando a aprender idioma, mas já está no nível, vamos dizer, o final do básico, começo intermediário, essas notícias faladas bem devagar em alemão ajudam você a adquirir um vocabulário, vamos dizer, um pouco mais adulto, um pouco mais up-to-date, um pouco mais moderno, mas ao mesmo tempo você consegue, por serem falados de uma maneira mais pausada, entender melhor o noticiário. Eu acho que é uma boa dica. Escutei muito, viu? Eu também, é uma ótima dica mesmo. Com certeza ajuda bastante. Daí ainda tem o podcast, né? Você consegue assinar o feed. Aí todo dia tem notícias e eu escutei bastante. Hoje em dia eu não escuto mais porque acho que não precisa mais tão devagar, mas é legal. Então você já tá bom, no alemão. Não muito. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Acho que o episódio ficou bem legal, bem esclarecedor. E até a próxima. E muito, muito obrigada. Eu também amei a participação de vocês. Vocês acho que conseguiram passar para o nosso público que eu e o Tomás, a gente não tem experiência para passar. Imagina, foi um prazer e estamos à disposição para quem estiver interessado em mais conteúdos sobre estudar na Alemanha, estamos à disposição, viu? Beleza. Contem com a gente, foi um prazer. Tchau. 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 Tchau.